E aí, gente, vamos bater um papo? Vamos falar um pouco sobre minha vida, é, conversar sobre esse tão esperado assunto que é o que tem acontecido comigo nesses últimos 3 anos. Então, eu entendi que eu não vou conseguir falar tudo em um vídeo só, então eu vou fazer 3 vídeos explicando, resumindo um pouco do que eu tenho passado. Por quê, né? Eu tenho percebido que muitas pessoas no meu Instagram me fazem perguntas porque estão passando pela mesma situação. Eu acredito que às vezes quando a gente está passando por uma situação e a gente escuta o outro que passou ou também está passando por uma situação parecida com a nossa, a gente toma um pouco mais de coragem, a gente deixa o nosso coração um pouco mais esperançoso, a gente tem uma identificação com o outro. Então, eu acho que pode ser interessante essas situações que eu tenho passado na vida, essas questões que me atravessaram e me atravessam até hoje, passar e entender por esse processo de que eu não estou passando nada tão ruim quanto o outro pode passar e nada tão diferente quanto o outro também pode passar. Me faz entender que viver é isso, né? Viver é passar, de fato, pelas situações. Então, vou compartilhar com vocês aqui a minha saga do burnout, tá? Depois eu vou fazer mais 2 vídeos sobre a minha separação, né? E sobre a minha vida agora, pós-burnout e pós-separação, que é o que eu tô vivendo no momento. Eu vou tentar dar uma resumida rápida da minha vida antes do burnout, para vocês que não me conhecem, não entendem muito do que eu trabalhava, do que eu fazia, né? Eu tive 2 trabalhos na vida. O primeiro trabalho foi o trabalho da CCR Barcas. Eu entrei lá com 17 para 18 anos, como jovem aprendiz, fui efetivada e fiquei uns 4 anos trabalhando lá na CCR Barcas. Ela foi o primeiro lugar onde eu, de fato, entendi ali o que era uma vida corporativa, do que era uma existência de grana, de você ter acesso a algumas coisas, porque até então eu tinha trabalhado com coisas muito assim, tipo soltas, né? Fazia bijuteria, fazia xuxinha, fazia unha, trabalhava com coisas assim soltas, mas não tinha uma CLT, um chefe, benefícios. Então, ali, naquele lugar, foi onde eu, de fato, dei de frente com o mundo corporativo e do que é ser adulto, assim, né? Vamos dizer. Foi um divisor de águas, assim, foi uma empresa onde me deu muitas chances, tanto de trabalho, porque eu sempre fui muito boa, graças a Deus, na minha questão de trabalho lá dentro. Eu acredito que as pessoas não têm o que reclamar. A única coisa que tinha para reclamar era que eu sempre fui essa pessoa muito incisiva e eu tinha muitas dificuldades para, de fato, entender as camadas do corporativo. Então, a minha questão ali para esse desenvolvimento do humano, sabe? De lidar com algumas questões humanas dentro do corporativo era um pouco difícil para mim. Eu acredito que isso é só o que meu ex-chefe naquele momento tinha para falar de mim. Rafa e Ellen foram os meus únicos chefes que eu tive na vida. Vocês podem falar, se vocês verem esse vídeo, se existia algo a mais do que isso, mas eu acredito que sim, eu tinha a minha maior dificuldade era de fato lidar com o mundo corporativo e todas as suas camadas, de lidar com as pessoas lá dentro. Então, não tinha nenhuma questão de não fazer trabalho, de não conseguir dar conta da demanda. Eu sempre fui muito boa no meu trabalho, graças a Deus. Contando com isso, eu acho que eu fiquei lá uns 3 a 4 anos. Eu entrei com 17... não vou conseguir fazer as contas aqui, mas foi mais ou menos isso, uns 3 a 4 anos. Conheci pessoas maravilhosas, meninas que eu levo pro resto da minha vida. Meu chefe Rafa, minha chefe Ellen. Pessoas que me deram oportunidade, que assim, trabalharam em mim, assim mesmo, sabe? A vida. Então, foi a minha primeira oportunidade. Sendo aí, eu já entendi que ali não era meu mundo, né? Então, tá bom, ainda eu preciso caçar algo. E aí, fui fazer minha faculdade. Foi minha primeira faculdade de psicologia, onde eu já queria mergulhar nesse mundo. Eu não tinha muitos sonhos. Eu acho que eu não tive muita oportunidade de sonhar. Que as coisas sempre foram me colocadas muito cedo. Mas eu sinto que quando eu tinha algumas chances de pensar no que eu queria pro meu futuro, a psicologia sempre esteve ali.
E aí foi a primeira faculdade que eu entrei. Eu trabalhava de manhã, do horário, né, de manhã, acho que era de 8 às 6, se não me engano, e ia direto pra faculdade, era no Norte Shopping, na Estácio. Era bem cansativo, eu chegava em casa mais ou menos umas 11 horas da noite, eu já era casada nessa época, então já tinha que dar conta de casa, de todas as questões de casamento e de vida. Conforme o tempo foi passando, eu não fui dando conta de grana, vida e questões de cansaço. E aí foi minha primeira desistência. Eu falei, eu vou trancar a faculdade, eu não vou fazer essa faculdade, porque não dá, tá muito cara, eu não vou conseguir seguir. Enfim, segui minha vida no trabalho lá e entrei para a segunda faculdade, administração. Também não era o que eu queria, mas eu tinha que fazer uma faculdade. Se eu quisesse continuar ali e ter um plano de carreira, eu tinha que fazer uma faculdade. Então eu ia tirando, assim, sabe, as coisas, tipo, eu preciso fazer, vambora. Vambora, preciso dar um jeito. E aí eu já sabia que eu não queria aquilo, eu já tinha feito técnico de administração. Por que que eu entrei na faculdade de administração? Para perder o meu tempo e meu dinheiro. Mas, enfim, jovens, né, eu não pensava muito, eu acho. Entrei, fiz acho que 2 ou 3 períodos, tranquei. E aí segui minha vida ali naquela direção de que não sei o que eu quero, não é isso aqui. Quando eu comecei a namorar o meu ex-marido, ele é designer, né? Então ele tinha um olhar muito para as coisas, assim. E ele me atentou a uma coisa que eu tinha um dom, que era desenhar. Eu sempre gostei de fazer caligrafias, desenhar coisas meio tribais, enfim. Ser um pouco criativa no papel. E eu usava aquilo ali de fato como um hobby. Era um hobby meu. Eu tinha. Hoje em dia, onde é o meu quarto, era o meu quarto nessa época também, quando minha mãe morava aqui atrás. E eu lembro que eu botava um fone de ouvido e, cara, eu viajava ali, era meu mundinho. Então, quando eu comecei a namorar, ele veio aqui em casa e viu o meu painel. Eu colava assim, eu era meio hipster, sabe? Então eu colava assim as minhas coisas na parede. E ele falou, cara, isso aqui é uma profissão. Eu vou te apresentar uma menina na rede social. Tipo, o Instagram ainda era tipo assim, nada, era foto, somente foto. Eu vou te apresentar uma menina na rede social, no Instagram, que ela faz esse tipo de trabalho. Era Thalita alguma coisa o nome dela. Thalita Marques. Ela fazia lettering. Que é uma caligrafia feito à mão. E ele me mostrou aquele mundo novo, lettering. E eu comecei a fazer workshop, comecei a buscar YouTube, enfim, um monte de coisa assim para aprender, aprimorar o que eu já tinha. E aí nasceu a Malungo Decora, que foi aonde eu comecei a fazer alguns trabalhos assim soltos de quadro. Na época era quadro. Eu lembro, meu primeiro comprador do quadro foi o Rafael, que deu para a Caroline. Hoje em dia eles estão casados, eu acho que foi, não sei se foi pedido de namoro, ou se foi o primeiro presente de namoro, alguma coisa assim. Mas eu não sei se eles têm esse quadro ainda. Se vocês tiverem, vocês verem esse vídeo também, me mandem, me falem. E aí nasceu minha história na Malungo. Eu, paralelo, trabalhando ainda lá na CCR Barcas, fazendo as minhas coisas acontecerem e vendendo os quadros a outros. Eu lembro que era R$50 o quadrinho que eu fazia, já emoldurado, eu vendia. A pessoa falava, eu quero isso, e ela desenhava. E fui seguindo minha vida. E aí a gente vai entrando no mundo falando assim, cara, isso aqui. Porra, se eu botar mais tempo nisso aqui, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar mais do que eu ganho aqui, eu tô amando o que eu faço, eu sou uma artista. E é isso, assim, vambora. Os anos foram passando e eu fui tendo a plena certeza de que era aquilo realmente que eu queria fazer. Tava realmente me dando mais dinheiro. Eu comecei a fazer em outros produtos, em placas maiores, em caneca, em coisas assim. E fui aprimorando ali o que eu gostava de fazer. Chegou um momento que eu falei, tá, eu acho que é isso mesmo. Falei, chefe, é isso, não quero mais. Eu já também não estava muito satisfeita na empresa. E aí eu consegui que eles me mandassem embora. Eu fiz enfim, eles foram muito, muito, muito gentis comigo. Me mandaram embora. Eu consegui meu FGTS, consegui meu seguro-desemprego. Peguei todo o valor que eu tinha do FGTS e falei, vou investir no meu material que eu preciso.
Na época, ainda tava bem lá no início, eu tenho até hoje, o meu primeiro material foi esse aqui, ó, meu iPad. Muito lá no início, aquela ferramenta de Procreate, né, de fazer o digital, né, de você conseguir trazer a sua escrita para o digital. E aí eu comprei isso. Meu ex-marido estava viajando para os Estados Unidos na época. Eu falei, cara, traz um desse iPad para mim, que vai ser o lugar onde eu vou fazer as minhas artes e eu vou começar a digitalizar as minhas artes e fazer canecas sublimadas, fazer impressão. Eu vou botar coisa nisso aí. E aí segui a minha vida. Eu comecei a ter um quartinho na minha própria casa, um quarto na casa da minha mãe, um quarto aqui na sala, ali na varanda. Eu já trabalhei em diversos lugares aqui em casa. No início era muito pequenininho, porque eu tinha poucas coisas, depois as coisas foram aumentando. E eu tive um ateliê. Em alguns determinados momentos eu trabalhei na casa aqui de cima, no fim eu voltei pra cá, mas eu trabalhei na casa aqui de cima, aí as coisas foram aumentando, assim. Eu entrei no nicho de casamento, eu comecei a ganhar muito dinheiro, e assim, quando eu digo muito dinheiro, gente, é tipo assim, comecei aí, errando aí, que foi eu não ter uma mente empresária, tá? Não tenho até hoje uma mente empresarial, não quero ser empresária. Eu só era uma pessoa muito boa, artisticamente falando, que queria vender meus quadrinhos e viver meu sonho. E aí, quando as coisas vão crescendo, você vai virando referência na internet, as coisas vai ventando pedido e vai vindo pessoas fora do Rio, pessoas do Acre, pessoas de São Paulo, pessoas de Minas, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, enfim. Muitas pessoas que começam a te conhecer, fazer os seus pedidos, as coisas elas vão crescendo. E se você não tem, de fato, estrutura e repertório para fazer aquilo ali funcionar, você vai adoecer. Isso é fato. E aí, hoje, voltando, recapitulando, eu acredito que talvez se eu tivesse uma segunda pessoa me ajudando nesse lugar empresarial, administrativo, de repente teria dado certo, tá? E aí, quando eu digo dar certo, eu não teria tido meu burnout. E aí, mas não aconteceu, não tive essa pessoa, era eu fazendo tudo, desde atenção ao WhatsApp até a finalização do pedido e entrega dos correios durante anos. Eu trabalhei nisso desde 2018, especificamente, que foi o ano que eu me separei não, que foi o ano que eu saí da empresa, até 2024, né? Não, 2025. 2018 menos 2025. Eu trabalhei 7 anos na Malungo, desse jeitão, tá? Determinado tempo, eu tive pessoas que me ajudaram, que passaram na minha caminhada me ajudando. A Júlia, minha amiga, que me ajudou muito no período. Meu irmão me ajudou muito. A minha irmã, quando morava aqui em Paris, também me ajudou muito no início. De parte de produção mesmo, de fazer, de ensacar e de montar as coisas comigo. De ir comprar material. Um pouquinho antes de eu ter tido o meu burnout, eu tive uma sala que eu aluguei, que foi no período da minha separação. E aí, gente, parando aqui para entender o seguinte: todo esse meu período de trabalho é a vida acontecendo, tá? A vida acontecendo, minha irmã indo morar fora, as coisas acontecendo. E a minha vida do trabalho também acontecendo, na loucura que era. Teve um período, minha irmã foi morar fora, e aí 2 anos depois ela falou: vem, vamos tentar ver se você consegue vir. A gente tem uma facilidade para conseguir o visto, porque minha prima mora lá, e aí minha prima deu essa disponibilidade pra gente. E aí ela foi, logo em seguida, 2 anos depois eu falei: tá, vou testar, porque o meu trabalho, as minhas artes, que é o que eu faço, eu consigo fazer por aqui. E eu consigo deixar uma pessoa fazendo a área de produção para mim, que é toda essa parte de fazer todo o kit, de produzir, né? Eu vou deixar aqui minha página para vocês verem exatamente o que eu fazia. Eu acho que é mais fácil para vocês conseguirem visualizar. E aí a Ana Luísa entrou nessa fase, ela trabalhou comigo durante esse período que eu estava morando em Londres, e
uma pausa. Quando eu morei em Londres, além de trabalhar para a Malungo, eu trabalhei também lá. Então, eu fiz faxina, eu cuidei de pessoas, enfim, eu fiz muitas coisas lá também. Então, a vida em Londres é muito cara, eu não estava ganhando o suficiente para que convertesse o dinheiro para lá. A única coisa que eu fiz foi juntar uma grana para levar. Morei com a minha irmã em casas lá, em 2 casas lá que a gente morou, e aí logo em seguida veio a pandemia. Antes da pandemia, eu não estava muito satisfeita de estar lá. Falei, olha, isso aqui não é pra mim. Eu tenho minha casa, tenho meu trabalho. Eu não sei se eu quero me sacrificar tanto para ser imigrante. Eu quero voltar para casa. E aí ficou um rolo, porque a ideia era que meu ex-marido fosse. E aí ele também ficou muito chateado, porque ele estava idealizando ir. E aí não aconteceu desse formato. Foi uma grande confusão. No fim, a pandemia veio e eu decidi voltar para casa. Perdi muito dinheiro, porque eu comprei vários voos cancelados. Foi um caos, foi horrível. Eu voltei pra casa e falei, finalmente minha vida de volta. Voltei e falei, tá bom. Voltar, fazer as minhas coisas da Malungo, com pessoas ou não pessoas me ajudando, vou reformular, vou fazer isso, vou fazer aquilo, blá, 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 blá. Saí daqui, meu ex-marido morava nessa casa aqui, tava aqui nessa casa sozinho, né, quando eu tava morando em Londres. Quando eu voltei, a gente decidiu se mudar daqui. Uma das mudanças que a gente queria fazer era se mudar daqui, e aí a gente foi morar em Vargem Pequena, que é, tipo, muito longe do Rio, daqui, gente, assim, da onde eu moro. Sei lá, é 1 hora e pouca, indo de carro, e assim, muito distante, tá? Era uma casa grande, aonde eu ia ter só espaço pra mim, um só quarto grande pra eu conseguir fazer as minhas coisas. Foi um período muito importante pra mim, pra minha vida pessoal. Eu fiquei muito isolada, mas eu consegui dar conta do meu trabalho, conta das minhas coisas e continuei. Trabalho acontecendo, tá? Isso tudo acontecendo, gente. Anos após ano. Saímos de lá, nos mudamos para um outro apartamento que era próximo aqui da Zona Norte. Foi ótimo, esse foi, acho que, um dos períodos melhores, assim, de lugar que eu morei. Foi muito bom morar ali. Trabalho também, porque era perto das coisas, então eu conseguia trabalhar, eu conseguia ir, conseguia voltar, material, enfim, tudo era muito mais fácil. Beleza. Eu estou há 20 minutos contando o meu antes do burnout. Meu Deus, que caos. Para vocês entenderem como minha vida era. Era nessa funcionalidade, de trabalhar em casa, de fazer as coisas acontecerem, de dar conta da família, de dar conta do casamento, de dar conta da minha vida, que eu não tinha, tá? Assim, dentro disso tudo, eu não fazia nada além de trabalhar. Eu trabalhava, final de semana, sei lá, curtia, saía, fazia algumas coisas assim com amigos, marido, quase não viajava, quase não fazia nada, eu saía muito pra comer, gastava dinheiro assim. Comprava muita roupa, muitas coisas que eu tinha em casa, assim. Consegui fazer muitas coisas dentro da minha própria casa, então, assim, comprar coisas que, sei lá, um sofá, uma televisão zona. Só o pobre, né, que tem uns sonhos desses. Umas cortinas bonitas pra minha casa. Então, assim, eu consegui conquistar muitas coisas com esse dinheiro, mas que eu não sei se eu faria de novo, tá? Enfim. Chegamos à época de 2021. 2021 foi o ano aonde eu já estava morando nesse apartamento, trabalhando ali, e tive o baque da minha separação, que eu não vou falar aqui nesse vídeo. Mas tive o baque da minha primeira separação, aonde eu fiquei muito mal, não consegui dar conta do trabalho, assim, a partir dali as coisas começaram a desandar. Porque eu tinha que estar muito bem emocionalmente para conseguir fazer o meu trabalho acontecer. E eu não consegui. Passaram assim um mês, 2 meses, 3 meses, eu consegui resolver umas questões do casamento ali, voltamos e o meu trabalho deu continuidade, mas dali pra frente nunca mais foi a mesma, no trabalho e como pessoa. Muitas questões, acho que eu tive que dar de cara com resolver questões que eu jamais imaginei que eu teria que resolver, pessoal, e dar conta do trabalho também, né? Ali eu fui começando a entender que eu não tinha como dar conta do meu trabalho mais sozinha. Foi quando a Júlia começou a trabalhar comigo. Ela me ajudou muito nesse período, inclusive trabalhou comigo em algum dos períodos sem ganhar nada, tipo, de graça pra mim, assim, me ajudando mesmo, me dando um apoio moral e apoio físico.
Depois de um tempo, a gente acordou um valor e ela continuou trabalhando comigo durante um tempo. Começou as minhas crises, gente. Assim, eu tive umas crises muito difíceis. Eu já não estava muito feliz no meu trabalho. E aí, o que eu acho que aconteceu, né? Eu já não estava satisfeita com o meu trabalho. Isso já estava recorrente nos meus sentimentos. Mas eu não tinha muito o que fazer, né? Eu não tinha o que fazer. Eu não tinha um plano B. Eu vivia no automático, então eu tinha que... Aquilo ali estava acontecendo, sabe? Então, desculpa o áudio atrás, o meu padrasto provavelmente chegou na casa da minha mãe e aí ele botou um Madureira do Arlindo Cruz pra escutar. Então é isso, tá, gente? Mas eu acho que talvez não saia aqui e eu consiga continuar o vídeo normal. Eu comecei a dar sinal ali de um possível burnout, de que as coisas não estavam acontecendo, de que eu não estava conseguindo lidar com as minhas questões de trabalho. Só que assim, uma coisa é você saber e outra coisa é você fazer alguma coisa para resolver isso. Eu sabia, mas eu não sabia nem como resolver. Como que eu resolvo isso aqui? Se eu só tenho essa função de trabalho, se eu só tenho isso, eu não posso me dar férias, eu não tenho de onde tirar dinheiro, não tenho apoio financeiro de outras pessoas. Então, assim, eu não tenho como, eu só tenho isso aqui. E eu segui minha vida aí, nisso aí. Passou, eu voltei com meu marido, né? Já tava com ele de volta, meu ex-marido de novo, que na época era meu marido. E aí eu falei, cara, eu não tô conseguindo dar conta, eu preciso de um tempo, eu tô com muitas coisas, eu preciso que você dê conta aqui de algumas partes financeiras da casa, pra eu pelo menos viver aqui, entender o meu trabalho, eu preciso dessas férias, eu tô dando PT. E assim, o que é o PT? São coisas no corpo, né? Você vai sentindo que você não tá ficando bem. Eu tava tendo muitas crises de choro, muita crise de ansiedade, mas estava ainda conseguindo trabalhar. E a gente decidiu, eu parei 3 vezes, 3 meses. A minha ideia era ficar 3 meses, né? Era setembro, outubro, não, era outubro, novembro, dezembro. E voltar em janeiro. Nesse período, inclusive, foi o período onde eu me dediquei a mim. Foi a primeira vez na vida que eu comecei a me dedicar a mim. A ir pra academia, a cuidar de mim. Eu tinha acompanhamento psíquico que me ajudava a entender a dinâmica do que eu estava vivendo. Só que ainda assim, eu não tinha planos, né? Antes desse período, eu já tinha voltado a estudar. Eu esqueci de falar aqui. Em 2000, em uma terapia que eu fiz nesse período de vai e volta de casamento, a gente fez terapia de casal. Em uma das nossas sessões, a gente falou sobre algumas frustrações que a gente poderia ter, né? Pessoal. E a minha frustração que eu falei no dia era que eu queria estar formada. Por que eu queria estar formada? Porque eu sentia que se eu tivesse formada, eu poderia ter um plano B nesse meu trabalho. Então, já que eu tenho uma profissão aqui que não está dando conta, e eu sou formada em psicologia, administração, sei lá o que fosse, eu poderia fazer essa construção, esse caminho para um plano B, né? E aí, a minha psicóloga falou assim pra mim, por que você não volta a estudar, então? E aí, isso tudo fez assim em mim. Eu falei, cara, por que eu não volto a estudar? Eu tenho um porquê. Porque eu tenho vergonha, porque eu não sei se eu quero me comprometer, eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei, eu vou ter que gastar dinheiro com isso e o financeiro já é uma pauta, enfim. Mas isso entrou. Nesse mesmo semestre, eu comecei a estudar. E eu voltei a estudar psicologia, entrei numa formação de psicanálise e comecei. Falei, vambora. Foi puxado, obviamente, mas eu falei, cara, eu vou do jeito que dá. Assim, eu não vou, ficar, ai meu Deus do céu, mas eu não vou ter tempo pra... Eu vou do jeito que dá, assim. Se eu tiver que faltar algum dia, se eu tiver que, enfim, tirar notas meio baixas no início, eu vou conseguir voltar à engrenagem. E assim foi, tá? A minha formação, inclusive, de psicanálise demorou um pouco mais. Eu demorei a conseguir, de fato, caminhar. A da graduação continuou. Primeiro semestre que eu voltei foi esquisito, mas foi. E aí, ali,
eu já comecei a construir um pensamento de que, tipo, eu estou construindo um plano B. E aí passou meu ano. Esse ano que passou, do burnout ali, né, no final do ano, eu falei, tá, eu vou então começar a cuidar de mim, a olhar pra mim, não sei o que, não sei o que. Aí foi quando eu entrei e comecei a postar as coisas na internet, gente. Até então, aquilo ali, os meus seguidores, vocês que estão me vendo aqui, ninguém me conhecia, assim, né? Tipo, eu não tinha seguidores, eu não tinha. Tipo, eu comecei a ganhar mais seguidores no Instagram quando comecei a postar os vídeos de vitamina das minhas plantinhas, de autoconhecimento, coisas que eu tava passando no momento. E ali foi quando eu comecei a ganhar os seguidores e aí pensar na possibilidade de ser influencer também. Foi o que aconteceu. Aí, em janeiro, eu comecei a ter 5 mil seguidores e aí começou... Enfim. Cheguei na média que eu tô hoje, que é 30 e poucos mil seguidores. Estagnei ali. Ai, que loucura. O tempo passa tão rápido que às vezes eu esqueço a linha do tempo das coisas. E que a minha ideia ainda ali não era parar com a Malungo. A minha ideia era eu criar uma outra estrutura para conseguir viver com a Malungo melhor e criar um curso para Malungo, né? Para as pessoas que me seguiam lá e que queriam fazer o que eu fazia e que pediam dicas e tudo mais. A minha ideia era essa. Só que eu não consegui. Por quê? Eu tive que lidar de frente com muitas questões que eram do meu burnout, né? Tipo assim, como eu cheguei ali e tudo mais. Até então, ali não tinha tido crises a ponto de, tipo, de me parar. As crises que eu tinha eram de choros, eram crises de estagnação, mas eram umas crises que eu conseguia dar conta. Isso foi final do ano, janeiro aconteceu, eu comecei a entrar novamente numa crise do casamento. E ali eu decidi que eu não queria mais janeiro. Eu já estava ciente do que eu não queria mais estar ali, mas eu só fui me separar mesmo em final de março, abril. E aí, dentro disso tudo, eu comecei a ter novamente essa dificuldade do casamento e pensar em todas as possibilidades que eu ia ter que encarar ali com a realidade de uma separação, de fato dessa vez, sem voltas, essa destruição do meu trabalho, que não estava dando conta e tudo mais. Mas assim, eu ainda segui. A única coisa que eu comecei a entender era que assim, eu não consigo pegar mais as mesmas quantidades que eu tenho de trabalho, né, por mês. Então, eu vou diminuir minha agenda, vou tentar pegar os trabalhos maiores, onde eu consiga mais grana, e eu vou seguindo até onde dá. E fui. Sem pensar muito, sem olhar muito, nada. Minha separação aconteceu, eu já tava bem, assim, emocionalmente, já tava muito melhor do que o ano anterior, mas ainda tava passando por essas situações de entendimento de como ia ser minha vida, do que eu ia fazer, de como ia ser minha rotina, enfim. Comecei a seguir muitas questões financeiras aí, porque eu diminuí a questão do trabalho, e aí também não conseguia entregar muitos trabalhos, e aí começou de novo a ter umas questões aí de trabalho e disso e daquilo. Paralelo a isso, eu tive algumas sortes que foi alguns trabalhos da internet entrando, então eu ganhava, sei lá, R$400 aqui, às vezes 600 ali, 800 aqui. E aí isso ia me ajudando ali nas contas do mês, me ajudando em umas coisas assim, soltas, mas que não era certo. Tipo, um mês acontecia, outro mês poderia não acontecer. Mas eu fui levando. Trabalho, Malungo, trabalho, internet, separação, como vai ser minha vida agora, e fui levando. Chegamos nesse ano que estamos agora. Em janeiro desse ano, eu comecei já a ter alguns sintomas de burnout novamente. E aí você consegue compreender. Eu tava com a minha questão do burnout há 1 ano atrás. Então eu fui postergando todas as coisas que eu tinha pra fazer porque eu não tinha muitas opções. Voltei a estudar, trilhando um caminho aqui, mas assim, não me dá garantia de nada agora, né? O que me dá garantia de dinheiro certo é eu trabalhando. E eu continuei. Só que aí eu comecei a ter uns sintomas diferentes. Umas coisas mais no coração, uma coisa mais que eu não tava conseguindo trabalhar, umas tremedeiras, umas coisas esquisitas, assim, que eu não, em alguns momentos eu não conseguia dar conta. Mas todo esse trabalho meu de autoconhecimento, eu comecei a meditar, eu aprendi muito a ter autocontrole das minhas emoções. Muito, gente. Isso, inclusive, é muito bom, mas a gente precisa ter um equilíbrio, porque hoje eu pago um pouco o pato
desse super alto controle de emoções. Porque o sentir, ele fica escasso, sabe? Eu começava a controlar essas emoções e passava por cima. Antes do carnaval, que foi antes do meu aniversário, eu levei pra terapia e falei, olha, tô me esquisito, tô me sentindo esquisito, mas eu vou ver o que eu consigo fazer e blá, 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 blá. Passou o carnaval, passou meu aniversário. Aqui a gente vai afunilando para o fator que eu tive a crise de fato e decidi parar de trabalhar com a Malungo, né? Aonde eu entendi que o processo que eu estava vivendo, se eu me deixasse de fato levar, eu ia sair numa maca ou num caixão. Dentro de milhares de pedidos que eu tinha no mês, eu peguei um pedido específico que ele me demandou muito, tanto emocionalmente, para lidar com as questões do burnout, trabalhando, quanto fisicamente, porque era um pedido muito grande, era um pedido onde ia me trazer uma grana, então eu tinha uma responsabilidade muito grande, e eu tinha uma data específica para entregar curta, que eu aceitei pegar, porque eu precisava da grana. E eu fui trabalhando aquele pedido durante os meses e até chegar à data final. Atrasou, muitas coisas aconteceram no meio aí. No dia para entregar esse pedido, que eu já estava montando, já estava tudo certo, estava tudo encaminhado, eu já estava montando para entregar, eu vi que eu tinha feito o pedido todo errado. Todo errado. E aí, só para vocês entenderem mais ou menos, era uma caixa cartonada, onde ela tinha nichos dentro, e dentro desses nichos, ela tinha tamanhos certos para cada item. E aí, quando eu tava fechando o nicho, fechando a caixa, botando o nicho dentro para fechar a caixa e embalar, 60% dos nichos eles estavam errados, porque tinha, como era um modelo diferente, um modelo específico estava errado. E eu gelei. Eu falei assim, acabou. O pedido eu preciso entregar hoje, porque o noivado da menina é hoje, ela vai fazer essas entregas hoje. Eu não tenho como modificar isso aqui. Não tinha como, porque aqueles cortes eram feitos a laser, eram terceirizados, assim, não tinha como. Eu comecei a entrar em estado, assim, desesperador, gente. O que eu senti no meu corpo nesse dia é algo que, assim, eu tenho muito medo de sentir de novo, porque foi algo assustador demais. Voltando para aquele lugar que eu falei para vocês que eu consegui, por muito tempo, conduzir as minhas emoções, eu consegui ali, falei assim, o que eu posso fazer para resolver? Nada. Eu vou continuar finalizando o que dá para finalizar aqui, que são os certos, e eu vou ter que entrar em contato com a noiva, eu vou ter que falar para ela que tá errado, e que eu consigo entregar isso. Fiz, expliquei, falei, olha, deu tudo errado, eu vou conseguir te entregar isso e isso. Os nichos estavam errados, né? Então, assim, eu entreguei o trabalho como se fosse metade dele, porque era uma caixa com nicho. O nicho estava errado, então a pessoa teve que botar tudo dentro da caixa sem nicho. Então, assim, totalmente fora da expectativa e da perspectiva que ela queria a caixa. A noiva, por sua vez, nesse momento, ela foi muito tranquila comigo, assim, ela foi muito, olha, o que você tem, a gente resolve depois, manda o que dá, porque eu tô aqui, meu noivado vai acontecer, eu não posso deixar de entregar essas caixas, e aí a gente vê o que vai acontecer. Eu tentando resolver as questões, gente, assim, o meu corpo, ele não tava coisando. Eu simplesmente me caguei toda. Me caguei, literalmente. Não consegui chegar em banheiro, eu não consegui nada, assim. O meu corpo, ele saiu por algum lugar. Choro eu consegui prender. Vômito, eu tava com vontade de vomitar, eu consegui prender. Meu cu eu não consegui. Sim, eu me caguei toda. E aí aquilo ali entrou, eu entrei em desespero. Eu falei assim, eu não posso me cagar, porque eu preciso terminar isso aqui. Eu não posso me cagar. E aí me limpei, tomei um banho, voltei, terminar de fazer aquilo ali. Entreguei. Atrasado também, porque eu era pra entregar acho que 2, eu entreguei 4. Enfim, uma eu entreguei 4, alguma coisa assim. Muito atrasada, a noiva desesperada. E eu assim, gente, em estado de nervos. E pasme, não chorei. Terminei, entreguei e falei assim, bom, amanhã eu sei que vai vir a merda grande pra eu resolver. Nesse dia específico eu tinha fechado com uma marca que eu tinha recebido um produto, eu tinha que ir num show,
Então eu também tinha um outro trabalho pra fazer. E eu não podia falar, não vou mais. Eu tinha que ir. E assim eu fui, tá? Assim eu fui, filhão. Eu desci. Tomei meu banho. Já sabia minha roupa, botei minha roupa, fiz o vídeo que eu tinha pra fazer. Fui pro show. Prima veio pra esse show específico, então era um show que eu tinha que dar de mim, do meu emocional também, pra minha prima, porque foi um show onde eu consegui vários ingressos e a minha prima conseguiu vir de Rio das Ostras pra cá só pra ir pra esse show. Então, assim, era de extrema importância que eu ficasse feliz, no minimamente, fizesse um dublê de felicidade ali, pra que fosse agradável pra minha prima também. Ela não sabe nem disso também. Nayara, se você ver esse vídeo, provavelmente não, porque vai estar muito longo, saiba que naquela época era isso que estava acontecendo, tá? E eu lembro que minha mãe tava bebendo ali, minha mãe tava horrorizada, apavorada e queria falar comigo, mas não conseguia, porque eu falei pra ela, não posso falar com você agora, eu preciso terminar tudo que eu tenho pra terminar, depois eu falo, porque se eu falar eu tenho medo de chorar. Então eu preciso resolver essas coisas. E aí eu lembro que eu fui ali do outro lado da rua, ela tava bebendo numa barraquinha que tem aqui de uma lojinha de salgadinho. Eu sentei assim, tava um caco, gente, um caco. Aí eu falei assim pra ela, nunca mais vou viver isso. Eu não quero mais sentir o que eu senti hoje. Eu nunca mais vou viver isso. Minha mãe, minha filha, não vale a pena, não sei o que. Minha mãe sempre foi muito, muito, muito amiga e parceira nesse lugar, assim, comigo. Acredito eu, porque minha mãe passou muito perrengue da vida, ela sempre teve um alto astral e viu que a vida passou, entendeu? E aí foi assim que aconteceu, eu fui pro show, voltei, no domingo eu acordei assim, a mensagem da Mona, eu vou receber essa mensagem. E eu fiquei o dia todo em casa, e a cliente mandou mensagem, era umas 6 e pouco, falando, olha, aconteceu isso, chegou aqui, eu vi isso de errado, e eu não... prejudicou nisso, eu quero 70% do valor de volta. Eu poderia pedir 100%, porque o pedido não veio do jeito que eu queria, mas eu pedi só 70%, porque eu sei que você entregou uma parte. Eu lendo aquilo ali, eu falei, tá bom. Como que eu ia resolver isso? Não sei. Porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha fluxo de caixa, eu tava ali sobrevivendo, gente, eu estava sobrevivendo, apagando incêndio todos os meses. Fui pegar uma água pra molhar as palavras, né, gente, porque caraca, eu tô falando muito. Onde eu parei? Falei, não, amanhã eu mando um e-mail pra você, acertando tudo, e aí eu mandei um e-mail pra ela, dizendo se eu conseguia pagar aquilo ali, acho que era em 4 vezes. Gente, eu não tinha dinheiro. Eu ia arrumar esse dinheiro em 4 vezes. Foi um caos aí, porque ela achou um desaforo eu propor aquilo, que eu afetei a saúde mental dela, eu afetei... Aí ela me seguia no Instagram, porque ela falou assim, é só bonito essas coisas na internet, né? Porque o que você faz com o outro, cara, aquilo ali pegou muito grande em mim, porque... eu sabia muito a minha responsabilidade da expectativa do outro, sabe? E eu realmente não fiz aquilo ali por filha da putagem ou uma falta de responsabilidade minha. Foi uma coisa que aconteceu e que afetou o outro. Não tô tirando a responsabilidade disso, tá? Porque a responsabilidade era minha. Eu tinha que resolver. Eu não resolvi, eu tinha que devolver o dinheiro. E aí ela falou, eu não quero saber o que você... qual a fase financeira que você tá, você faça um empréstimo, você pegue, sei lá, eu não sei, senão eu vou entrar no Instagram, eu vou falar de você, eu vou falar que você fez isso e isso, eu vou entrar em contato com os fornecedores que eu sei que fazem coisas com você, com as marcas que fazem coisas com você, e eu vou falar de você. E eu fiquei, assim, apavorada, horrorizada, e nessa época uma amiga minha, a Bia, falou assim pra mim, amiga, quanto é? Eu vou te emprestar esse dinheiro. Eu nem lembro qual fase era essa de rica que a minha amiga tava na época. Olha, cara, que loucura. E era o primeiro mês dela recebendo numa promoção que ela teve de trabalho. E ela falou pra mim assim, quanto é? Eu vou te emprestar. E aí ela me emprestou esse dinheiro. Eu paguei essa Mona.
E ali eu falei, eu não quero mais viver isso, assim, eu não vou mais viver isso. Isso não pode fazer mais parte da minha rotina, isso vai me adoecer, isso vai me matar. É uma coisa que eu não quero mais pra mim. E aí, a partir dali, eu decidi. Eu falei, a minha decisão é que eu vou parar de trabalhar na Malungo. Era em abril, eu falei que eu ia parar de trabalhar em junho, eu consegui parar de trabalhar de fato em julho. E isso porque uma cliente, Ana Beatriz, muito obrigada, Ana Beatriz, se você me segue, me vê aqui, vou entregar um pedido agora, tá? Em dezembro. Que era um pedido muito grande, inclusive era de 90 canecas e 90 chaveiros. E aí eu expliquei a situação pra ela, falei, eu estou passando por essa situação, eu preciso respirar, eu preciso parar de ter contato com isso, eu preciso de fato fazer com que as coisas melhorem pra mim, pra eu conseguir fazer seu pedido. Como seu casamento é em janeiro, tem a possibilidade de eu te entregar isso mais pra frente? Ela, com certeza. E ela foi fiel a mim, assim, até o final. Muito obrigada, Ana Beatriz, você salvou, assim, muitas partes de muitos dias ruins meus. Foi a minha decisão. Na semana, eu entrei em terapia falando, não vou mais continuar com a Malungo. Aconteceu isso, isso e isso, e eu preciso parar, porque senão eu vou sair num caixão. Ou vou me deixar aí dando trabalho pra minha mãe cuidar de mim. E eu não posso fazer isso acontecer. E aí, a partir dessa decisão, foi quando eu precisei entender qual seria o meu plano B. O que eu faria nesse tempo em que eu não tinha Malungo? Como seria a minha vida financeiramente sem a Malungo? O que eu teria que abrir mão? Eu teria que encarar todas as dívidas que eu tinha. Eu tinha que deixar alguns clientes na mão, de cancelar alguns pedidos. Encarar esse vazio de não ter um plano B, tá? Eu tive que pedir ajuda à minha família, pedir ajuda à minha prima, minha irmã, financeiramente, para pagar a minha faculdade, pagar o meu curso de especialização, me emprestar dinheiro para algumas coisas. Eu tive esse apoio, não sei se eu... Não, sei não. Se eu não tivesse esse apoio delas, eu não sei como seria. Eu provavelmente estaria endividada em muitas coisas e muito mal de cabeça. Então, quais as consequências que todo esse burnout trouxe para mim? Dívida, uma desorganização sem fim, a impossibilidade de manter o meu padrão de vida e o medo de não conseguir coisas básicas, como pagar minha conta de luz. Comer foi a única coisa que eu não tive medo, porque eu falei, minha mãe mora aqui, eu não vou me deixar sem comida. E eu fiquei sem ir no mercado um bom tempo. Consequências emocionais, uma vergonha de muita gente, de tudo, de abrir a boca para falar que isso aconteceu. Uma sensação de falha, medo de contar para as pessoas, de vergonha, uma crise de identidade que veio junto, uma culpa por não ter dado certo, dúvidas sobre o futuro, enfim, gente, uma sensação assim, sensação de merda, uma sensação de merda, que eu não desejo pro meu pior inimigo. Nem tem inimigo, mas assim, não desejo pra pior pessoa. Não desejo. E eu tive que pôr em práticas pra reorganizar minha vida, reduzir minhas despesas, tudo que eu tinha de gasto, dizer não pra muita coisa, encerrar alguns projetos que eu tinha, enfrentar essas conversas difíceis que era falar com a minha família tudo que eu tava passando de fato, uma verdade muito nua e crua, e aceitar que eu não era mais aquela profissional, aceitar meu erro, aceitar que eu já não fazia, meu trabalho já não era bom, aceitar que eu precisava me reconstruir do zero. Então assim, talvez a consequência mais difícil da vida foi encarar quem eu era de fato, quem eu me tornei com 30 anos. Então, parar me colocou de frente com isso, né? Do que eu evitava, porque eram as minhas fragilidades, os meus limites, a minha humanidade. Era uma autodestruição. Então esse vídeo não é pra dizer que você precisa fazer isso, é muito fácil e que se eu consigo, você consegue, não. Não é um vídeo motivacional, é um vídeo real do que aconteceu de fato com a minha vida. Olha que mudou. E eu vivi assim dentro desse período, né? Foi um período muito detalhado, detalhando aqui pra vocês tudo, tipo, de como foi e como eu lembro que foi. E te dizer que assim, gente, se você tá passando por uma situação onde o seu corpo tá gritando, onde as coisas estão aparecendo, você precisa olhar.
para isso não pegar você na curva. Eu tive chance de ter uma família que me estruturou, que me ajudou, por mais que assim eu tenha passado por muitas situações, muitas questões. Eu ainda assim tive essa minha família que me ajudou. E se você não tem a possibilidade de sair, porque você não tem família, que você não tem, vá criando o seu plano B, vá fazendo a sua rede ao lado, vai construindo o caminho que você quer seguir, enquanto o caminho ele não existe. Então, é muito importante você ter isso em mente. E nem sempre o lugar que eu sonhei tanto em estar, sonhei tanto em trilhar, vai ser o meu caminho pra frente, vai ser o caminho que de fato eu vou seguir na vida. Foi importante, porque me deu a liberdade de eu conseguir olhar para outros lugares, né? Então, eu comecei a criar um plano B. Eu falei, cara, eu falo sobre isso na internet. Eu tô estudando, já tô formada em psicanálise. Eu posso fazer uma estrutura aqui de toda a rotina que eu sigo na internet. Eu posso ajudar algumas outras pessoas com isso. Era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo. Muitas pessoas já me pediam na internet. Me ajuda a criar uma rotina organizada. Me ajuda a fazer isso e aquilo. Como que você faz isso, faz aquilo? Eu já tinha ali um repertório, querendo ou não, acadêmico para eu conseguir fazer isso, mas eu não tinha tempo para construir isso. E foi aí que eu falei, irmã, eu vou precisar de você para me ajudar financeiramente a pagar ali 3 meses da minha faculdade, para eu conseguir sentar e escrever isso. E foi assim que eu fiz. Tinha algumas coisas em aberto, que era comida, bebida, essas coisas, eu não pedi ajuda. Eu falei, eu vou dar um jeito. E aí entravam os trabalhos soltos, era o que me ajudava, o que me mantia. E eu falei, até tal mês eu vou organizar isso. Obviamente eu não consegui organizar até tal mês, porque estruturar todo um projeto não é fácil, não é, às vezes você acha que vai dar no tempo, mas não dá. Mas a vida aconteceu, e assim, não estou no meu melhor momento, não estou no lugar onde eu gostaria de estar, onde não está sendo assim, mas está sendo o melhor momento que eu poderia estar vivendo em questão de paz, de ter meu projeto pronto, de estar só organizando as paradas de marketing, de estar fazendo as coisas acontecerem, de estar conseguindo pagar as minhas contas, trabalhos soltos que aparecem. E eu tô fazendo um passo de cada vez. E aí é isso, gente. Eu acho que a minha mensagem foi dita aqui. Acho que é importante a gente conseguir visualizar a nossa vida no outro, através do outro também. Saber o que o outro passa. E aí, no meu próximo vídeo, eu vou falar sobre a situação atual, que é que tudo que eu tive que renunciar e o que eu vivi de julho até hoje, que a gente não mostra aqui nas câmeras, que a gente não mostra no Instagram, que a gente não mostra no Stories, mas de muita luta financeira, de muitas questões que eu tive que abrir mão, pensamentos loucos e ajudas que eu tive no meio desse caminho. Então eu quero contribuir, trazer para vocês também a minha fase atual, porque as coisas passam, né? E por mais que às vezes não passem num tempo que a gente idealiza que passe, que a gente acha, gostaria que passasse, passa. E a gente vai vivendo. Estar vivo é isso. Eu quero trazer também algumas questões do que eu tô passando hoje atualmente, né? Mostrar a realidade da coisa, trazer de fato como as coisas aconteceram de 6 meses pra cá. Tudo que eu tive que abrir mão, tudo que eu tive que dar conta, todas as questões que ainda não estou na minha melhor fase, na fase que eu gostaria de estar, na verdade, mas na minha melhor fase do que eu passei até agora. Eu espero que eu tenha contribuído com a minha história, de alguma forma, na sua vida. Nem que seja para tirar uma mensagem, nem que seja para ouvir o outro, nem que seja para simpatizar de repente, ou para enviar para alguém que também está passando por essa situação. Que a minha mensagem final é que tudo passa independentemente do tempo que a gente acha que deveria passar, né? Um beijo, até mais.